Olá, professor, olá, professora, olá, professores coordenadores e professoras coordenadoras, enfim, como eu sempre costumo dizer quando eu gravo alguma coisa para o Sala de Formação, olá, educadores. Gosto muito dessa palavra porque eu entendo que ela dá conta aí, né, de um público muito maior, de um conjunto maior de pessoas, até porque eu gosto de pensar que educadores, em certa medida, todo cidadão é. Então o pai é um educador, a avó é uma educadora, as pessoas que trabalham ali na escola, mas mesmo que não estejam dentro da sala de aula, trabalham com a merenda, com a limpeza, todos na verdade são educadores. Por isso que eu gosto muito de saudar as pessoas desse modo. Quero parabenizar você, guerreiro, você, guerreira, que está aí bravamente lutando para tentar passar por esse período de pandemia. E como tem sido difícil, não é mesmo, pessoal? Tem sido difícil para nós como seres humanos e especialmente difícil para nós como educadores. Afinal de contas, dar conta disso tudo nesse momento, se reinventar, gravar, corrigir, orientar à distância, tem sido, né, muito difícil, a gente sabe disso e é por isso que eu quero te parabenizar. Parabéns e obrigado por estar fazendo a diferença na vida das nossas crianças. Para mim, um orgulho estar aqui hoje, né? Uma grande alegria. Assim que recebi o convite do Núcleo Pedagógico, já de pronto aceitei, sem nem saber se ia dar conta de estar aqui gravando esse momento para vocês. Para terem noção, ontem, mais ou menos nesse mesmo horário, agora são depois das 17 horas, que é o horário que eu consigo gravar, a gente começou a fazer a gravação. A gente grava aqui, ó, na sala de casa, por isso que a gente apelidou lá o canal de formação, né, de sala de formação. Tava aqui, gente, todo empolgado gravando, começou a tocar meu celular, não atendi na primeira vez, começou a tocar pela segunda vez, eu falei, gente, é alguma coisa grave. Vou olhar, estávamos sendo chamados para uma reunião extraordinária com o secretário, e aí tivemos que interromper, por fim, estamos começando do início hoje, tá bom? Quero também dizer para vocês que na sequência vocês têm a fala da Márcia Gregório. A Márcia, gente, é chique demais, vocês vão perceber isso. A Márcia é neuroeducadora, pedagoga, escritora, enfim. Eu tô aqui, gente, só para dizer para vocês que, ó, vocês são tops, porque ela é que vocês vão perceber que tem um domínio científico mesmo desse tema que a gente vai conversar, que é o tema da inteligência emocional, tá bom? E por fim, eu já vou antecipar para vocês. Gente, isso não é um estúdio profissional. Eu não sou um profissional. Aliás, eu não posso nem me considerar youtuber. Se você pesquisar, você vai entender que youtuber é um profissional, né? Eu sou um professor, né? Na verdade, um professor efetivado como diretor de escola. Então, para a secretaria, eu sou um diretor e estou dirigente. Então, tudo que a gente está fazendo aqui, gente, ó, é na base da gambiarra, tá bom? E por estar aqui gravando em casa, moro bem de frente com uma avenida. Então, vocês vão ouvir bastante barulho externo. Não se preocupem com eles e tente ignorá-los. Eu agora cheguei nessa fase de tentar ignorá-los, tá bom? Mas vamos direto pro tema, né? Porque esse homem já está falando demais. Então, vamos lá. Nós vamos tentar utilizar a TV aqui de casa como uma espécie de uma lousa digital, tá bom? Ela vai me apoiar para conversar um pouquinho com vocês. Aqui na minha frente eu tenho também um notebook, ele está conectado na TV, só que vocês vão perceber que isso faz com que a câmera do celular fique meio doida de vez em quando. Então vai dar umas diferenças de tonalidade na cor, daqui a pouco o sol começa a baixar. Ó, gente, esquece todas essas coisas, não se preocupa com isso, tá bom? Eu sei que o detalhe faz a diferença, mas não olha para o detalhe muito não, tá bom? Vamos contextualizar então para a gente falar sobre inteligência emocional e sobre competências emocionais. E para isso, eu vou pedir licença para vocês para a gente usar alguns exemplos do nosso dia a dia que aconteceram aí por volta dos últimos 10 dias, tá bom? Nesse momento na tela, a gente tem o site do jornal O Dia, que traz a seguinte notícia para nós. Gravidez da menina de 10 anos, estuprada pelo tio, é interrompida. Não vou detalhar demais os assuntos, mas você deve minimamente saber do que eu estou falando. Uma garota no Espírito Santo
vinha sendo violentada pelo tio, abusada sexualmente desde os 6 anos de idade. Aos 10 anos de idade ela engravidou. Quando ela engravidou, a avó descobriu, né? Então essa gravidez já não tinha mais como esconder e a menina solicitou o aborto. O aborto, gente, é permitido no Brasil por meio da lei em situações como essa, quando a pessoa é engravida vítima de um estuprador. O Supremo Tribunal autorizou que esse aborto fosse feito, tá bom? Então, a criança não estava fazendo nada ilegal do ponto de vista da lei, ok? Na sequência, em relação a essa situação, vocês perceberam uma grande comoção nacional em relação àqueles que são contra ao aborto e aquela outra parte que se diz a favor ao aborto. Não vamos entrar por essa senda, não vamos trilhar esse caminho, mas vamos apenas entender o que acontece com esta apoiadora, né? A Sarah Winter, conhecida como Sarah Winter. Ela vai até a sua rede social e expõe o nome da garota que estava para fazer o aborto e o hospital que iria realizar o aborto. Por que ela fez isso, Ed? Porque ela discorda do aborto. Até aí, é um direito de cada um de nós concordarmos ou discordarmos a partir dos nossos pressupostos de vida, né? Só que ao fazer isso, a Sarah Winter... aliás, vale a pena dizer para vocês, tá? O nome dela não é Winter. O nome dela é Sarah, ela tem um outro sobrenome. Ela pega de empréstimo esse codinome de uma espiã nazista que foi responsável pela morte de milhares de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Acho que vale a pena a gente trazer esse link aqui, né? Já que nós estamos falando de alguém que está se posicionando contra o aborto, tá bom? Quando a Sarah fez isso, gente, ela foi lá, a Sarah Winter, e colocou nas redes sociais grupos fundamentalistas, predominantemente compostos por adeptos aí de determinadas religiões, foram para a porta do hospital. E na porta do hospital começaram a fazer uma manifestação, gritando em alto e bom som que a menina era uma assassina, que o médico era um aborteiro e por aí, né? Vocês devem imaginar o tanto mais de coisas que saíram lá na porta do hospital. Não contentes com isso, eles tentaram invadir o hospital e precisaram ser detidos ali pelos seguranças do hospital para que eles não invadissem o hospital em meio a tal manifestação. Mas tudo que já está muito difícil pode ficar sempre bem pior. E aí nós temos o caso de uma professora, colega nossa de profissão, inclusive, que era da própria Secretaria Estadual de Educação, que também, contrária à ideia do aborto, vai para sua rede social e escreve essas questões que estão aparecendo aí para vocês na tela. Dentre os seus escritos, ela vai dizer, né, que quando uma criança é abusada por alguém, ela chora para a mãe. Por que essa menina não chorava? Quer dizer, então ela estava gostando. E que com toda certeza ela já vinha sendo bem paga pelo tio por aquilo que ela estava realizando. E agora queria abortar essa criança? Percebam, no caso dessa professora, que a matéria vai dizer que ela chega a ser demitida após dizer isso sobre a menina. E você deve falar, nossa, mas precisa ser demitida? Pois é, gente, somos servidores públicos. E enquanto servidores públicos, estamos sujeitos à lei. E no nosso caso, especificamente, tem duas delas que são muito importantes para nós. A 10.261, de 1968, que é o Estatuto do Funcionário Público do Estado de São Paulo. E como somos do magistério, nós temos uma segunda lei, a 444 de 1985. Essas duas leis precisam estar bem aqui no nosso conhecimento. Por quê? Porque elas vão dizer o que nós não podemos fazer na condição de servidores públicos e do magistério. E ela acaba infringindo uma série de artigos dessas duas leis, o que motivou então esse movimento aí de demissão da professora.
Mas, quando eu estava terminando de montar esse momento aqui pra gente, né, estudando, montando essa apresentação, aconteceu um outro incidente. O nosso presidente da República, ele, ao ser questionado por um repórter acerca dos cheques depositados na conta da sua esposa, responde ao repórter com essa frase: vontade mesmo eu tenho é de encher a sua boca de porrada. Isso também trouxe uma grande repercussão, foi notícia aí por 2 ou 3 dias. E 2 ou 3 dias porque isso também não é algo incomum para o presidente. E aí a gente pode se perguntar o seguinte: olha, Ed, mas afinal de contas, o que é que isso tem a ver com as competências emocionais? Eu digo para você que isso tem tudo a ver. Essas histórias, essas personagens que passam em meio a esses incidentes, elas trazem claramente para a gente demonstrações de que o emocional falou muito mais alto do que o racional em qualquer uma dessas questões. Por quê? Porque tratava-se de uma garota que tinha amparo legal para fazer um aborto. E se isso era ou não contrário às nossas concepções religiosas, isso não diz respeito a nós, isso dizia respeito à garota. Mas tudo aquilo que acontece posterior a isso vai na linha de um emocional que fala muito mais alto na cabeça dessas pessoas, a ponto delas deixarem a razão de lado. E quando a gente pega uma das principais figuras, se não a principal figura de uma nação, que é o presidente, que responde desse modo à mídia, também temos ali uma demonstração de que faltou, né, esse emocional melhor trabalhado. Bom, diante disso, a gente pode se perguntar, afinal de contas, para que servem as emoções? Só para nos colocar em momentos, né, como esses? Só para nos colocar em más situações? Só para nos levar até uma demissão, né, de uma secretaria estadual? Pois é, na verdade não. As emoções, elas nos acompanham desde lá do passado, né? Desde os nossos antepassados, as emoções acompanham a humanidade. E elas têm funções claras para nós, e vocês sabem bem do que eu estou falando. Quando a gente pensa num filho ou numa filha, a emoção serve para que a gente proteja esse filho e essa filha. Mas quando nós somos movidos por situações irracionais, essa proteção pode se transformar num excesso e pode, inclusive, tolher as pessoas que amamos. Pode fazer com que a gente as coloque dentro de uma bolha e impeça elas até mesmo de viverem. Tenta lembrar quantas situações você viu em que os pais brigaram com os filhos porque queriam impedir a eles de fazerem determinadas coisas que na cabeça dos pais podia sinalizar algum perigo, mas na cabeça dos filhos não. Quantos casais se separam porque o ciúmes é tão grande que a pessoa tenta colocar o parceiro, o companheiro, a companheira dentro de uma bolha e impedir que ela tenha vida própria. Ou seja, as emoções, se não forem controladas de maneira correta, elas podem nos levar a esses movimentos como os que a gente apresentou até aqui. Para nos ajudar a entender esses, né, temas e esses estudos, a gente está se baseando no Daniel Goleman. Ele, autor do livro Inteligência Emocional, um grande best-seller. Esse livro se tornou famoso no mundo todo. E por que é que esse livro, né, conquistou os leitores? Porque o Daniel Goleman, ao fazer pesquisas na área, né, neurológica, das neurociências, e tentar entender essas questões das habilidades intelectuais, ele se deparou, né, nas universidades estadunidenses, mas em especial num trabalho que ele fez em Harvard, um trabalho de pesquisa, que apesar das pessoas, né, que se saíam muito bem nos testes de QI, de coeficiente intelectual, apesar delas terem as notas mais altas nesses testes e serem muitas vezes apresentadas como quase gênios,
quando ele foi tentar verificar ao longo da vida profissional delas, elas não eram as pessoas que ocupavam os postos de trabalho mais altos, nem sempre elas eram os grandes líderes das empresas e muitas delas até fracassavam profissionalmente. E ele começa então a se questionar, mas afinal, por que é que acontece isso? A pessoa era tão bem preparada intelectualmente, ela tinha tanta competência, ela tinha notas altíssimas em testes, né, de exatidão, em testes aí que mediam a sua capacidade mesmo com a matemática, com a química, com a física, enfim, com essas disciplinas mais voltadas para a área das exatas, mas que não conseguiam ter sucesso, na verdade. Não conseguiam se tornar, no final lá, né, ao longo da carreira, pessoas com um troféu nas mãos. E ele começa a se questionar por que é que isso acontecia. E ele vai, então, trazer algumas respostas. Bom, 20% do nosso sucesso, de acordo com as pesquisas dele, são referentes à nossa capacidade intelectual, ao nosso estudo, à nossa competência, à nossa dedicação. Ok. Mas os outros 80% do sucesso estão marcados por outras questões. Por exemplo, você ganhar na loteria. Sorte. Se você ganhar aí um prêmio milionário na loteria, você vai ser uma pessoa de sucesso. Você não precisa nem saber falar direito, né? Se você nasceu numa família muito rica, mesmo que você se saia muito mal na escola, que você não seja assim, né, aquela pessoa das maiores notas, você com toda certeza vai ter sucesso na vida. Mas, se você não ganhou na loteria como eu, se você também não nasceu numa família rica como eu, só lhe resta desenvolver as competências emocionais. E é aqui que a gente chega no cerne desse nosso momento formativo. Por quê? Porque na balança da vida, sempre as questões emocionais vão pesar muito mais do que as questões intelectuais. Quando nós estamos num momento de conflito, quando nós temos que resolver ou solucionar alguma questão, em geral, nós faremos isso não por meio das nossas competências intelectuais, mas por meio da emoção. A gente deixa se levar pela emoção muitas vezes. E olha o que o Goleman vai dizer pra gente. Para o bem ou para o mal. Quando as emoções nos dominam, o intelecto não é capaz de nos conduzir a nenhum lugar. Ou seja, você já parou para pensar quantas vezes você tomou uma atitude movido pela emoção? Eu me lembro de uma pessoa conhecida, gente, que ela doou a casa dela para a igreja. E como é que foi isso? No calor da emoção. Por quê? Em meio ali ao momento comunitário dela, na igreja dela, ouvindo e tal, ela mergulhou na emoção. E quando a pessoa perguntou se ela gostaria de fazer isso, ela foi e fez. E eles levaram ela para o fundo lá, né, do espaço onde eles estavam, ela assinou um documento. Claro que depois ela teve que mover a ação, entrar com advogado, ela reaveu inclusive a casa no futuro. Mas isso deu muito trabalho para ela. Por quê? Porque ela foi movida pela emoção. E isso é o que a gente tem que buscar evitar. Para quê? Para que a gente possa ser uma pessoa realmente de sucesso. Não apenas profissional, mas um ser humano de sucesso. E aí, o Goleman vai então dar uma pista bacana pra gente. É assim, ó. Você quer ser uma pessoa de sucesso? Você quer ser um ser humano considerado aí uma pessoa exitosa? Você precisa então entender que as suas emoções, que dominam as suas ações, ou seja, aquilo que nos domina, né, é sustentado por 5 colunas diferentes. Então a nossa emoção, ela está aí em 5 pilares. Vou até fazer assim porque acho que fica melhor para a gente entender. São 5 grandes pilares que vão sustentar as nossas emoções. Vamos conhecê-los? Primeiro, a gente precisa ter autoconsciência das nossas emoções.
O pessoal que convive mais comigo no dia a dia já sabe. Não me peçam nada no horário do almoço se eu estou com fome. Não me façam tomar nenhuma decisão muito importante se o almoço era para sair meio-dia, são 2 horas da tarde e eu ainda não almocei. Gente, o meu estômago muda completamente o meu humor. Tem gente até que fala que a gente tem um cérebro intestinal. Não sei se é verdade, né? Se fosse, me fala aí depois, tá? Que a gente pensa, né, com o nosso cérebro aqui, que está na nossa cabeça, e tem um cérebro na barriga, que pensa pela gente também. O meu é capaz de mudar o meu humor drasticamente. Hoje eu conheço isso, mas levou muito tempo para eu entender por que eu costumava brigar com as pessoas na hora do almoço. Se eu sair de casa com muita fome, gente, eu tenho que ir para um lugar que a comida esteja pronta. Eu tenho que ir para um restaurante self-service. Eu tenho que ir para um lugar que, ó, me dá esse salgado e essa coca. Por quê? Porque eu preciso matar a minha fome. Meia hora depois está tudo bem de novo. Isso se chama autoconsciência. Claro que eu tenho muitas outras questões emocionais que hoje eu vou conseguindo perceber em mim. Mas essa da fome é uma das principais, tá? Então, ó, uma dica. Veio até a diretoria de ensino, me traz uma guloseima que você já tem meio caminho andado, tá bom? Segundo pilar, bastante importante. Você já se autoconhece, você já sabe como é a sua emoção, você precisa agora aprender a administrá-la, né? Então, conhece, administra. Se você já conhece e administra, agora você precisa aprender a se automotivar. Eu me conheço, eu tento trabalhar a minha emoção, eu tento me automotivar, agora eu vou para o passo que é o passo realmente superior. É entender o outro, né? Aprender como que é a emoção do outro e, por fim, aprender a administrar a emoção do outro. Eu passei mais rapidinho agora porque a gente vai ver detalhadamente esses 5 passos. Mas, antes disso, é importante que a gente entenda o seguinte. A competência emocional, ela está inseparável do contexto cultural. Por isso até eu utilizei essa imagem, que eu já tinha usado com os nossos colaboradores da diretoria de ensino, mas achei legal trazer ela aqui para vocês também. As questões culturais marcam as emoções. Verifiquem isso em relação a países que são considerados extremamente violentos. O próprio Brasil. Como é que, por exemplo, a gente reage a um time de futebol que perde o campeonato nesse país, né? Então, se a gente está imerso numa cultura de paz, a gente tende a ter um emocional mais pacífico. Se a gente está imerso numa cultura de guerra, de briga, de conflito, a gente tende a ter reações mais conflitivas, né? E aí, a competência emocional está ligada a diversos conceitos, como compaixão, como autocontrole, justiça, dentre outros. Só que você que é inteligente, está aí do outro lado me ouvindo, já percebeu que autocontrole, justiça ou compaixão são termos muito subjetivos. O meu ponto de vista sobre o que pode ser justiça pode ser completamente diferente do seu ponto de vista do que é justiça. E é por isso que ser movido por apenas essas questões, sem trabalhar o nosso emocional, pode nos colocar em situações muito difíceis. Vamos lembrar novamente essas que a gente citou aqui no encontro de hoje, tá bom? Passos importantes, então, para que a gente possa se tornar uma pessoa competente emocionalmente. Olha só, gente, é um caminho longo, mas se a gente nunca começar a trilhá-lo, a gente nunca vai chegar lá no final dele também, tá bom? Primeiro passo importante é ter então consciência da sua emoção. O que é que te causa raiva? O que é que te causa dor? O que é que te causa angústia? O que é que te causa revolta? O que é que te causa alegria? O que é que te causa felicidade? Você precisa conhecer esses gatilhos para, conhecendo-os, poder lidar melhor com a sua emoção.
Se você sabe que você costuma terminar o seu dia bastante estressado, não vá deixar para tomar aquelas medidas, aquelas decisões importantes no final do seu dia. Tome ela no período da manhã. Né? Um exemplo que acho que ajuda bastante a gente a entender. 2. Faça a gestão das suas emoções, desenvolvendo habilidades para controlá-la. Então a gente precisa aprender a controlar as nossas emoções. Tem coisas, gente, que me irritam profundamente. E eu sou o tipo de pessoa que eu hoje controlo a minha boca, mas eu não controlo a minha cara. A minha cara denuncia que eu já estou bravo com aquilo. Eu posso até não falar nada para a pessoa, mas eu olho o meu semblante, gente, quando eu vejo uma foto, quando eu vejo agora esse movimento de gravar, né, esses momentos, eu olho e falo, eu já estava irritado ali. Por quê? Porque eu estou controlando a minha boca, mas ainda não aprendi a controlar a minha cara. Né? Um dia eu chego lá. Desenvolva essas habilidades para te ajudar a controlar, tá bom? As suas emoções. E aí, como é que eu controlo produtivamente as minhas emoções? O que é que eu posso fazer que me ajuda a ter emoções mais equilibradas? Eu sou uma pessoa que morro na véspera. Eu sou exatamente aquele peru do Natal. Se eu tenho algo para ser feito daqui 2, 3, 4 dias, eu já estou pensando hoje. No mínimo um dia antes tem que estar tudo pronto. Mas, e quando acontece de eu não conseguir me planejar com antecedência? Eu fico extremamente irritado. Aqui, quando a gente se reúne para fazer a gravação dos encontros semanais do Sala de Formação, tem dias que a pessoa que me ajuda aqui na gravação, ela até percebe, fala, já ficou, né, emburrado. Por quê? Porque eu programei que eu ia gravar no sábado 2 horas da tarde, gente. 2 horas da tarde eu quero gravar, né? Então eu estou tentando trabalhar isso. Por quê? Porque para eu gravar 2 horas da tarde, eu tenho que estar com tudo pronto 2 horas da tarde. Eu não posso deixar para começar 10 para as 2. Percebem? Então eu tenho que criar habilidades para que me ajudem a me motivar e a me manter de maneira um pouco mais equilibrada. 4º passo importante: empatia. E esse não é nem um pouco fácil. Porque se você se conhece, você está trabalhando para controlar as suas emoções, você também tem a dura tarefa de aprender a controlar as emoções dos outros. O que também não é nada fácil para nós, não é verdade? Por quê? Porque nem sempre você está afim também de se colocar no lugar do outro. E nós temos um agravante. A gente trabalha em espaços que são coletivos e que são marcados por pessoas de diferentes idades, diferentes formações, diferentes interesses, inclusive. Mas, para você poder ser considerado competente emocional, é muito importante aprender a lidar com o emocional do outro. Eu vou citar um exemplo e você vai entender assim muito facilmente. A escola que você trabalha está exatamente na semana da festa junina. Coordenação, vice-direção e direção de cabelo em pé, gente. Sabe? Quando você vê assim que tá uma semana sem dormir, parecem umas corujas preocupadas, né? E você decide, na véspera da festa junina, no final do dia, que está todo mundo morto de cansado, você decide virar para a coordenadora e falar, olha, aconteceu um probleminha, eu não vou poder vir amanhã, acho que eu vou abonar. Como diz a Camila, a nossa assessora, você não tá bom não, né? Porque se você tiver bom, você não faz um negócio desse. É aprender qual é o momento melhor de falar com aquela pessoa, qual é o momento melhor de se colocar para aquela pessoa a situação. Se você percebe na escola que já está tendo um dia super tumultuado, teve uma briga na hora do intervalo, a equipe gestora ficou lá toda desesperada, os funcionários da escola, não vá levar uma notícia difícil nesse dia. Né? Tem que ter um pouquinho de sabedoria. É a alteridade, é a empatia, é se colocar no lugar do outro. E por fim, gerir os relacionamentos. Né? Desenvolver competências. E agora, note que a gente não está falando mais de habilidade. A gente está falando de competência, que é um conjunto de habilidades.
nós precisamos desenvolver competências para mediação de conflitos, para acordos, para propor ideias, para propor mudanças no nosso espaço. Por quê? Porque nós não somos os donos da razão, não é verdade? Então a gente também precisa entender que quando nós estamos num espaço de coletividade, a minha vontade não pode prevalecer em cima da do outro. A não ser que aquilo que a pessoa está colocando tenha uma base legal. Se a lei diz, olha, não pode matar, e tem lá um grupo de pessoas defendendo dentro da escola, por exemplo, que não pode matar, gente, isso não tem discussão. A lei a gente não discute, a gente acata. Lei, a gente só discute ela antes dela ser aprovada. Depois que ela passou pelo crivo do legislativo e ela foi aprovada, a gente só cabe a nós o cumpra-se, com o risco de termos que responder judicialmente por descumpri-la, porque aí é crime. Então, o mais difícil é aprender a controlar as nossas emoções, mas saber também lidar com as emoções coletivas. E aí, na prática, a gente pode trazer algumas questões para a gente pensar rapidamente. Olha só, primeira delas, a gente tem que ter muita serenidade, muita sabedoria, muita educação, muito respeito para conviver nos nossos grupos de trabalho. Seja o WhatsApp, seja o Facebook, seja o Classroom, seja o aplicativo do CMSP, os e-mails, as reuniões virtuais ou presenciais. Nós precisamos ter serenidade. A gente precisa desenvolver competência emocional para transitar no momento que as nossas relações mudaram muito, migraram muito para esse encontro virtual, de que as pessoas estão muito mais com as linguinhas afiadas, né? Por quê? Pensa o caso da professora. Por que a professora se sentiu à vontade, gente, de ir lá e de escrever aquilo sobre a garota? Ela estava na tela de um computador. Não ia sair nenhuma mão daquele computador, dar um tapa na boca dela e falar assim, criatura, pensa bem o que você está falando, é uma criança, 6 anos de idade. Mas como isso não acontece, a pessoa se sente à vontade para fazer isso. Temos que tomar muito cuidado nesse momento, mas não apenas. Por quê? Eu tenho feito o seguinte exercício, gente. Se o que eu vou falar é um pouco mais difícil, um pouco mais duro, aquilo que eu tenho que falar, eu gravo um áudio. Para que a pessoa possa ouvir a minha entonação, para que a pessoa possa entender o argumento, que a pessoa possa perceber que eu não estou bravo com o que está acontecendo. Eu estou bravo porque a gente precisa encontrar uma alternativa mais adequada para aquele problema. Os verbos, as palavras, as expressões precisam ser muito bem pensadas nesse sentido. Cuidado. A gente mata uma amizade por uma palavra maldita num grupo de trabalho. Evitar agir pela emoção. Se você percebe que o seu emocional já está, de certo modo, alterado, cale-se. Guarde a sua manifestação para um outro momento no qual você esteja mais calmo e mais tranquilo. Não utilize a expressão eu sou assim mesmo como desculpa para que as pessoas tenham que suportar a falta de competência emocional. Nós não podemos fazer isso. Usar, eu sou assim mesmo, se você quiser é desse jeito. Não, não é verdade, né? Não é assim que o mundo funciona. Falei mesmo, eu estava irritado. Evite isso. Isso é outra questão. Você estar irritado, eu estar irritado, é um problema só nosso. Não é do outro que está ouvindo aquilo que a gente está despejando na pessoa. Olhar a situação apenas pelo nosso ponto de vista. Eu vou contar um exemplo para vocês, porque eu acho que esses exemplos reais ajudam a tornar o conhecimento muito mais palpável, palatável para a gente, né? Na escola onde está o meu cargo, quando eu cheguei lá, um grande grupo de professores pediam para que a gente colocasse mapa de sala nas salas de aula. E eles apontavam lá uma série de justificativas para isso. E tinha um outro grupo que era contrário. Quando nós fomos ao planejamento,
Eu expus a situação, colocamos em votação. A grande maioria, 80%, defendeu que deveria se ter o mapa de sala e esse mapa de sala deveria ser do 6º ano à 3ª série do ensino médio. Ok. Como a maioria ganhou, instituiu-se o mapa, criou-se lá o momento para que esse mapa fosse organizado, explicou para os alunos o porquê do mapa e a coisa até que estava funcionando bem. Mas sabe aquele 20% do não, que não queria o mapa? O que eles começaram a fazer? Na aula deles, não exigiam o mapa. Só que aí, quando a gente vai para o espaço coletivo, que é a escola, a gente entende que a minha atitude enquanto professor de não respeitar o mapa, que é o combinado da escola, não é um problema meu, é um problema da escola. Por quê? Porque a pessoa dava a primeira aula, tinha maior ali, né, dificuldade para sentar todo mundo no mapa, começar a aula, aí terminava a aula, ela ia para uma outra sala. O professor da segunda aula, que era dos 20% contrário a esse mapeamento, deixava cada um sentar onde queria. Na terceira aula, quando o professor da primeira retornava, o que é que ele encontrava, gente? Um conflito armado. Você é o chato que não segue o mapa, só você que cobra esse mapa, ai, você é uma insuportável, e aí dava toda aquela confusão, que vocês sabem exatamente o que eu estou falando. Porque enquanto eu estou contando isso, está passando um filminho aqui na sua cabeça. É ou não é? Pois é. Quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente está demonstrando falta de competência emocional. Além de falta de senso de cooperação, trabalho em equipe, coletividade e o que é mais grave para o Brasil, um desconhecimento total do que significa ser democrático. No Brasil, ser democrático é fazer o que cada um quer. As pessoas acham que liberdade de expressão no Brasil é eu falo o que eu quero e tudo bem. É verdade. Mas é a mesma democracia que te dá a liberdade de expressão que diz que se aquilo que você falou for um crime, você responde por aquilo que você falou. Então a gente não pode. Se a maioria, se 51% decidiu pelo mapa, os outros 49% têm que respeitar esse acordo. E quando não respeita, isso é uma clara demonstração de falta de competências emocionais. Impor as suas vontades vai na linha do que a gente acabou de citar como exemplo e apegar-se a bens materiais coletivos. Ai, meu Deus, já tiveram esse problema? Gente, o meu armário, a minha mesa, a minha lousa, a minha sala. A escola de onde eu venho tinha muito esse discurso e às vezes era tão complicado fazer a pessoa entender. Gente, numa escola pública nada é meu. Lá na diretoria de ensino, o gabinete é da diretoria de ensino. Se as pessoas falam onde está, está lá no gabinete. Não é meu, nada é nosso, tudo é do Estado. Se não foi você que comprou aquilo, não é seu, é do Estado. E como sai briga em escola por causa dessas coisas? Porque mexeram no meu armário, porque estragaram os trabalhos dos meus alunos, estragaram os meus trabalhos. Temos que evitar esse tipo de coisa. E aí, quero dizer para vocês que a escada, gente, é longa. Desenvolver esses 5 passos e entender essas 5 colunas não é realmente tarefa fácil. Não ache que você vai dormir hoje com problemas emocionais e acordar amanhã competente emocional. É processual. O que nós não podemos jamais é deixar de buscar isso. Nós temos que nos transformarmos em seres humanos melhores. Eu costumo dizer muito na diretoria de ensino que eu quero ser lembrado como gente e não como dirigente. Porque dirigente é um estágio, como que eu posso dizer para vocês? Com terminalidade, né? Não existe um cargo de dirigente, existe uma função. E ela pode ser desempenhada durante um tempo. Tem gente que fica mais de 10 anos, tem gente que fica 1, 2, 3, depende, né? Não existe esse cargo. Então, concurso, né? Apesar de ter sido uma seleção, não é um concurso. E por que eu digo isso, gente? Porque eu tento me transformar todos os dias. E não é fácil. Eu sou um ser humano muito difícil, muito complicado. E todos nós, se nos olharmos muito de perto, né? A gente percebe que tem coisas que precisam ser melhoradas e superadas. Eu sei que a escada que eu tenho que percorrer é muito longa.
e que eu preciso tentar chegar. Talvez eu nunca chegue lá, né, no platô, lá na parte mais alta dela, mas eu preciso buscar isso todos os dias. Eu quero agradecer a vocês por terem me ouvido até aqui. Peço desculpas, gente, eu dou bom dia a cavalo, viu? Eu falo pelos cotovelos. A minha avó costumava dizer que eu falava mais que o homem da cobra. Até hoje eu não entendi direito isso, mas ela falava. Eu gosto muito de ensinar. Esses momentos, inclusive essa possibilidade, né, de termos aí o sala de formação é para isso. Eu dava aulas num curso de pedagogia aqui da cidade até o final do ano passado. Eu saí por conta desse novo desafio, mas eu sinto uma falta tremenda, porque eu gosto desse contato formativo. Eu gosto de estudar, eu gosto de conhecer novas coisas, eu gosto de compartilhar com as pessoas. E eu espero que você tenha conseguido aproveitar nem que sejam 5 minutinhos dessa nossa conversa. Quero também deixar um convite para todos vocês, que visitem lá o Sala de Formação. Tem bastante coisa formativa lá. O intuito desse espaço é esse. Muita gente acha que a pessoa cria um canal no YouTube porque ela vai ficar rica. Gente, olha a falta de competência intelectual. Se você fizer uma pesquisa rápida, você vai perceber que meia dúzia de pessoas ficaram ricas com o YouTube, viu? O que alguém consegue ganhar com o YouTube não paga geralmente o custo que ela tem de produção. E eu tô falando isso de canais, ó, topzera, que nem dizem os alunos, tá? No nosso caso, então, que é tudo extremamente caseiro, é bem provável que esse canal jamais seja convidado pelo YouTube para ser monetizado, porque tem isso também, tá? É o YouTube que te manda um e-mail dizendo, gostamos do seu canal, acho que você pode monetizar. E aí você deve falar assim, nossa Ed, monetizar ganha quanto? Pode levar tipo 1 ano para você ganhar R$1. Então eu gosto de contar isso para as pessoas, porque tem gente que fala, eu não quero participar desse espaço, porque está pensando nisso para ganhar dinheiro. Gente, só se eu quisesse morrer de fome, tá bom? Eu estou te convidando realmente a participar, se quiser, dele, porque eu entendo que ali a gente tem um contato, a gente tem um diálogo, a gente tem um movimento de pessoas que trazem assuntos para o debate, que deixam comentários, e isso tem sido muito bom e tem suprido para mim essa falta que eu sinto do chão da sala de aula, do lugar onde a aprendizagem realmente acontece, tá bom? Mais uma vez, obrigado por terem me ouvido. Deus abençoe a cada um e a cada uma. Parabéns por serem profissionais de educação e por fazerem a diferença na vida das nossas crianças. Por favor, continuem fazendo, viu? Espero que a gente tenha outras oportunidades como essa, gente. Prazerzão. Muito obrigado mesmo. Até mais. Tchau, tchau. Bom dia a todos. Meu nome é Márcia Gregório e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês, né, do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de Capivari, sobre as contribuições das neurociências nesses momentos de transformação em que nós estamos vivendo. Então, as neurociências, e assim elas são chamadas mesmo, e não somente a neurociência, porque ela expandiu muito nesses últimos 20 anos até então, e agora nós temos várias vertentes, né, da neurociências do comportamento, da neurociências aplicada à vida, da neurociências na área de saúde, enfim. Então, as neurociências, elas foram tomando rumos diferenciados, mas todas elas são embasadas no conhecimento e funcionamento do nosso cérebro. Então, como nós podemos nos beneficiar dessa ciência, né, das neurociências, neste momento em que nós estamos vivendo, com tantas transformações, com tantos desafios. Então, esse será o tema a ser abordado para vocês, e nós vamos, então, poder discorrer sobre vários assuntos relacionados ao cérebro. Tá? Então, a minha formação, eu sou pedagoga, sou especialista em neuroeducação, sou neurocientista especializada em neurofeedback, que é uma técnica interventiva de treinamento cerebral. Sou terapeuta holística, sou escritora, membro da Academia Independente de Letras, sou pesquisadora da mente humana e palestrante. Tá? Então, nós vamos poder agora dividir um pouquinho dos nossos conhecimentos com vocês. Então, agora, iniciando, né, com o material que foi preparado, a gente vai falar um pouquinho sobre o início de tudo, que é quando o nosso cérebro se forma lá no comecinho. Então, nós temos, no primeiro slide,
vocês podem observar aí, nós temos todas as fases que o passa para se desenvolver por completo até se tornar um ser humano recém-nascido, tá? Então, aqui na primeira fase que vocês estão vendo, terceira semana, é o início de tudo. Então, quando nós estamos sendo formados lá dentro do ventre da nossa mãe, no 22º dia de gestação, segundo vários especialistas, vários cientistas, é um momento onde tudo começa. Por quê? Nesse momento, quando o bebê está começando a ter as suas conexões neurais. Então, tudo começa ali, né? Porque a partir do encéfalo primitivo, após o fechamento do tubo neural, que acontece nesse momento, então, esse embrião, ele vai tomando forma, essa parte do cérebro, e ali se começa a prontidão neural, ou seja, começam-se as conexões. Tudo que a mãe sente, automaticamente o bebê vai sentir por conta dessa conexão, por conta dessa transmissão que existe, já no início do 22º dia de gestação. Depois nós vamos acompanhar a 4ª semana, vocês podem ver o desenvolvimento aqui, depois a 5ª semana, depois a 7ª, 11ª semana, 4 meses, 6 meses, 8 meses e, por fim, o recém-nascido com o cérebro totalmente formado. Tá? Então, ali começa o início, né, de tudo, se começa na terceira semana, 22º dia de gestação, com a prontidão neural. Então, passando para o outro slide, nós temos as partes do sistema nervoso central. Então, quando nós falamos em neurociências, nós precisamos conhecer e entender como funciona as partes do nosso cérebro. Quais são as funcionalidades dessas partes? Então, aqui vocês podem ver que nós temos, né, as divisões que formam o sistema nervoso central, com o mesencéfalo, a ponte de Varolio, o bulbo, telencéfalo, diencéfalo e o cerebelo. Então, essas partes, cada uma delas tem uma funcionalidade. Então, o mesencéfalo, ele é responsável pela visão, audição, movimento dos olhos e movimento do corpo. A ponte, ela já é responsável para transmitir informações da medula e do bulbo até o córtex cerebral. E ela também faz a conexão com os centros hierarquicamente superiores. Então, toda essa funcionalidade da ponte, tá? E o córtex, ele vai também coordenar os estímulos, né, vindos das várias partes do sistema nervoso, tá certo? O bulbo, ele já tem a funcionalidade de estabelecer a comunicação. Então, ele faz a comunicação entre o cérebro e a medula espinhal. Então, essa é a parte do bulbo, né? Ele é responsável por essa transmissão, tá certo? O telencéfalo, ele faz o controle do movimento e da emoção, da sensibilidade, da visão, audição, também dentre outros. O diencéfalo, ele encerra uma cavidade chamada de terceiro ventrículo. Então, ele encerra os impulsos sensoriais de calor, de frio, ele tem toda essa funcionalidade de pressão. E o assoalho dele, do terceiro ventrículo, vai terminar lá no hipotálamo, tá certo? E, por fim, o cerebelo, que é responsável por controlar todos os movimentos voluntários do nosso corpo, como postura, aprendizagem motora, equilíbrio e o tônus. Por isso que qualquer lesão na parte do cerebelo, o primeiro sinal, né, de que a pessoa tem algum problema nesse local do cérebro é a perda de equilíbrio. Então, todas as pessoas que têm qualquer problema nesse lugar específico do cérebro, a gente já percebe pela perda de equilíbrio, ok? Então, agora nós vamos falar sobre a divisão do sistema nervoso. Então, o sistema nervoso, vocês viram aí, nós já passamos a imagem com essas divisões, né? E nós vamos falar um pouquinho do que ele faz, o que ele permite que aconteça dentro de nós. Então, o sistema nervoso é o que nos permite perceber e interagir com o nosso ambiente. O encéfalo regula, né, a função voluntária e involuntária, permite-nos estarmos atentos e receptivos e possibilita que respondamos física e emocionalmente ao mundo. Então, a função cerebral é o que torna a pessoa o que de fato ela é, ou seja, é o que nos torna o que de fato nós somos, tá certo? Então, o cérebro ele é muito importante, né? Dentro da neuroeducação, nós trabalhamos com 3 fundamentos conceituais que são corpo físico, mente e consciência. Então, nós estudamos profundamente a mente humana e a consciência humana. E com as neurociências, então, nós coroamos o nosso estudo com toda
todo o entendimento do cérebro, toda a funcionalidade que esse cérebro tem dentro de nós. E quantos milagres nós podemos realizar por intermédio do conhecimento do nosso cérebro, tá certo? Então, aqui nessa imagem, nós vamos ver, aqui é todo o sistema nervoso central, que a sigla é SNC, tá? E aqui ao lado nós temos o sistema nervoso periférico, SNP. Nós vamos falar um pouquinho agora das diferenças entre ambos, tá certo? Então, a classificação do sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso pode ser dividido entre sistema nervoso central, que é SNC, que é composto pelo encéfalo, pela medula espinhal, sistema nervoso periférico, SNP, composto de todos os nervos e os seus componentes fora do sistema nervoso central. Então, enquanto o sistema nervoso central, ele manda para a coluna, né, para a espinha, todos os comandos ali decodificados no cérebro, o sistema nervoso periférico, ele vai transmitir, através das 22 ramificações da coluna vertebral, todos os estímulos sentidos, então, lá no sistema nervoso central, tá? Então, eles trabalham juntos, não tem como separar um do outro, embora eles sejam diferentes, certo? Aí aqui nós temos um pouquinho, né, da explicação dos lobos que são responsáveis, que cada um faz. Então, aqui na parte da frente, ó, onde vocês estão vendo cinza, nós temos o que nós chamamos de lobo frontal, tá? É o pré-frontal aqui no cinza e, na verdade, o frontal é o laranja, aqui o vermelho, né? Não laranja. Então, o lobo pré-frontal, ele é responsável por todas as nossas funções executivas. Então, tudo aquilo que nós fazemos, nossas tomadas de decisões, elas são mediadas aqui no lobo frontal. Aqui também fica a parte motora da fala, tá certo? Fica bem especificamente neste ponto aqui, ó. E aqui, no córtex, né, do lobo frontal, aqui, ó, nós temos a área motora voluntária. Esses espaçamentos que vocês podem ver aqui, preto, né, como uma divisão, é chamado de sulco central, tá? Então, são eles que fazem as divisões aqui dos lobos, tá certo? Aqui, na parte roxa, nós temos o lobo temporal, que é responsável pela audição. Aqui embaixo, nós ouvimos anteriormente a ponte e o bulbo, próximo ao cerebelo, né, que é responsável pelo equilíbrio. A ponte e o bulbo também tem a funcionalidade de respiração e batimentos cardíacos. Por isso que quando a pessoa sente a pressão alta, ela geralmente sente uma pressão na nuca, é bem nesse local, tá certo? E aqui em cima, nessa parte mais roxinha aqui, nós temos o tato e outras áreas sensoriais. A parte do lobo parietal, que pega toda essa parte mais laranja aqui, e o lobo occipital, que é responsável pela visão, tá certo? Então, o lobo occipital fica bem aqui nessa área. E o lobo parietal, que é responsável por toda a área de interpretação. Então, olha, vocês veem como que nosso cérebro, ele é maravilhoso, né? Então, nós temos a área de interpretação, a área de audição, a área da fala, e na hora da gente codificar as linguagens, todas essas áreas, elas estão envolvidas. Por isso que qualquer problema, qualquer anormalidade em uma dessas áreas pode ocasionar algum distúrbio na fala ou na aprendizagem das linguagens, certo? Aí aqui nós temos, né, o sistema nervoso periférico, então vocês podem ver todos os gânglios e os nervos. Então, isso daqui é o sistema nervoso periférico, tá? Todas essas ramificações, todos os nervos. Então, partindo do pressuposto que nós somos mente, consciência e corpo físico, nós temos que entender que a mente, ela não é o cérebro, tá certo? A mente é a parte superior do cérebro, que vai sentir, que vai codificar através do sistema aferente, que leva os sentidos para a mente criar esse código, né? Então, através dos nossos sentidos básicos, que a gente já conhece, que são 5 sentidos, nós temos mais 21 sentidos, que no total são 26. Então, esses 26 sentidos é o que vão dar todo aquele entendimento, aquela compreensão para a mente manda para o cérebro como um programador, ele decodifica essas informações, e então, através de todo o sistema nervoso e o sistema periférico, ele envia para o corpo todos esses sentimentos e essas emoções. Por isso que é tão importante nós sabermos
como que se dão as emoções dentro de nós e qual a maneira que nós podemos amenizar essas emoções, controlar essas emoções, para que o nosso sistema físico, o nosso corpo físico, não venha a sofrer como uma somatização, né, de todas aquelas coisas que a mente sentiu lá em primeira mão, ok? Agora nós vamos falar um pouquinho dos neurônios, como que funcionam esses neurônios, como que acontece a transmissão química elétrica cerebral dentro da nossa cabeça, dentro do nosso cérebro. Então, aqui nós temos um neurônio, tá certo? Nós temos aqui, bem no centro, vocês podem ver como um ovo, né? Aberto assim. Nós temos o núcleo do neurônio, tá certo? Então, aqui está o núcleo. Esta parte de fora azul, nós temos o corpo celular. Aqui, nós vamos começar a ter o que nós chamamos de bainha de mielina, né? Através dos axônios, vão se formar as bainhas de mielina, para que passe o sinal neural, ou seja, o circuito químico elétrico cerebral, ele passa por aqui, né, faz a transmissão para chegar lá na sinapse, que é o finalzinho do neurônio, tá certo? Então, nós temos aqui, vamos dividir em três, né, o núcleo, o corpo celular, depois o axônio, que vai formar a bainha de mielina, e terminar aqui com a sinapse. No finalzinho da sinapse, nós temos uma parte que a gente chama de sapatinha da sinapse, que é onde vai ocorrer a transmissão dos neurotransmissores. Então, ali no finalzinho de um neurônio, ele vai grudar numa outra parte do outro neurônio, do outro corpo celular, né? E ali, então, vai se transmitir esses neurotransmissores, tá certo? Então, aqui nós temos o neurônio pré-sináptico, que é o que vem antes da sinapse, e aqui o neurônio pós-sináptico, que é o que gruda na outra sinapse. E aqui nós chamamos de dendritos, tá? Porque em grego, dendrito significa ramos, ramificações. E vocês podem ver que parece mesmo os galhos de uma árvore, né? Então, são os dendritos, tá certo? Eles que vão fazer, então, essa junção com a outra parte do neurônio, tá? Então, eles vão colar com a sapatinha do neurônio e da sinapse e vai fazer essa transmissão, ok? Então, aqui nós vamos falar um pouquinho da mielinização do cérebro, tá? Então, a mielinização do cérebro, ela começa lá, como eu já disse no início, né, no 22º dia de gestação, lá quando o cérebro ele começa a surgir a partir do encéfalo primitivo, após o fechamento do tubo neural, né? Então, na hora que acontece tudo isso, ele vai se situar no dorso do embrião e, posteriormente, vai formar, então, a coluna espinhal. Para muitos estudiosos, essa é a fase realmente que se dá início à vida humana, pois daí em diante surgirá a estrutura que caracterizará o feto como ser humano, indivíduo inacabado que no futuro buscará na educação construir a si mesmo, tá? Então, a bainha de mielina, aqui nós temos uma imagem para que vocês possam ver bem claramente como que ela é formada, né? Aqui dentro nós temos, olha, você está vendo? Né, o corpo celular aqui aberto para vocês verem, o núcleo aqui, olha. E aqui vocês podem observar que existe como se fosse gominhos de linguiça, né? É isso mesmo. Essa daqui é a parte da bainha de mielina, que é encapada por uma capa de gordura. Então, quando os axônios eles sofrem uma desmielinização, o que vai acontecer? Vão começar a surgir falhas no sistema motor da pessoa, porque ela vai perdendo aqueles estímulos, porque os estímulos eles são dados através da velocidade que esses circuitos químicos elétricos cerebrais têm para transmitir todas as informações. Uma vez que a bainha de mielina sofre uma desmielinização, então começam a surgir as doenças degenerativas, como mal de Alzheimer, esclerose múltipla, dentre outras, tá certo? Então, é muito importante que desde cedo as mães conheçam uma forma muito natural e muito nutritiva de alimentar os seus filhos, porque tudo isso tem muito a ver com a alimentação que a criança tem logo nos primeiros anos de vida, né? Então, tem que ser uma alimentação balanceada, tem que ter gordura, tem que ter todas as proteínas, todas as vitaminas, para que essa mielinização ela aconteça de forma perfeita. Tá? E a mielinização ela acontece de trás para frente. Então, toda a maturidade cerebral nossa ela vai acontecer de trás
para frente, iniciando lá, né, na terceira semana de gestação e tendo o final mesmo por volta dos 33 anos, que é quando se termina todo o amadurecimento cerebral. Tá certo? E depois, com o passar dos anos, a gente precisa continuar tendo essa alimentação adequada, exercícios físicos e exercícios cerebrais, né, que nós chamamos de neuróbica, para que o cérebro possa continuar se desenvolvendo, né? Existe sim o envelhecimento cerebral, mas dá para a gente ter uma velhice saudável, falando em nível cerebral, em nível de sinapses e neurônios e conexões, se a gente cuidar da saúde, da alimentação e fazer tudo direitinho. Dá para envelhecer com saúde, com boas memórias e dá para ser feliz. Tá? Mas para isso a gente precisa conhecer como se dão todos esses processos dentro de nós. Então, a mielinização, ela é o processo durante o qual as células gliais se afinam, tendo como propósito se enrolar ao redor da fibra de cada neurônio, formando então essa capa protetora de gordura e proteínas, que vocês viram aí na imagem, que se chama bainha de mielina, e envolve essas fibras nervosas. A principal função da bainha de mielina é isolar eletricamente cada axônio, o que possibilita a aceleração da velocidade da condução desses impulsos químicos elétricos cerebrais ao longo dele, melhorando a transmissão desses estímulos elétricos realizados em cada sinapse. Tá certo? E agora nós vamos conhecer um pouquinho dos neurotransmissores e a funcionalidade deles nas nossas vidas, né? Então, nós temos os neurotransmissores, são muitos, né? Mas nós vamos falar dos os mais usados. Eu não vou nem falar dos mais importantes, porque tudo que acontece no nosso corpo é muito importante. Mas os que a gente mais necessita, né? Vamos dizer assim. Então, aqui nós temos as práticas diárias, que podem fazer com que esses neurotransmissores sejam ativados, e o efeito deles sobre as nossas vidas, tá? Então, nós vamos começar com a oxitocina, que é o hormônio do afeto. Então, nesse momento que nós estamos vivendo, né, dessas transformações, isolamento social, a oxitocina ela está um pouco em defasagem, porque nós não estamos abraçando muito, né, por conta do distanciamento. Então, esse hormônio, esse neurotransmissor, ele é ativado quando a gente abraça, quando nós fazemos carinho, né, quando nós trocamos afetos verdadeiros. Então, a gente libera esse neurotransmissor no nosso organismo e o efeito dele sobre a nossa vida é ampliar bons sentimentos e construir relações saudáveis. Então, olha a importância da gente ser verdadeiro nos nossos sentimentos, nos nossos afetos e também na troca desses afetos, né? E este neurotransmissor, ele é o primeiro que libera lá no corpo também do bebezinho, quando começa essa conexão com a mãe, né? Então, na hora que o bebê nasce, que a mamãe coloca o bebê no colo, lá ainda na maternidade, né, na sala de cirurgia, esse hormônio ele já está sendo liberado dentro de ambos os corpos, né? Porque é a troca de carinho, de afeto e de amor verdadeiro. Aí nós temos a dopamina, que é muito importante, extremamente importante. Ela faz a funcionalidade de exercer a gratidão e vibrar com as conquistas. Olha como é importante também a prática da gratidão na nossa vida, né? E quando a gente agradece, agradecer não é somente falar gratidão, né? Dentro do nosso organismo acontecem muitas coisas quando a gente agradece de verdade, agradece de coração com intencionalidade. Então, vai liberar a dopamina. Essa dopamina, ela vai te colocar num estado vibracional mais alto, que são os estados quando a gente celebra conquistas, quando a gente consegue terminar um projeto, quando nós temos sucesso, né, na execução desses projetos. Então, nós estamos liberando a dopamina, que é o neurotransmissor da felicidade, da alegria. Ela vai fazer o efeito na vida de reduzir a ansiedade, motivar e alcançar objetivos. Depois, nós temos a serotonina, que a prática diária faz com que a gente observe a realidade de forma positiva. Então, pessoas que são muito positivas perante a vida, pessoas que não se deixam esmorecer perante os problemas, elas vivem liberando serotonina no organismo. E como que essa pessoa vai viver? Ela vai viver de forma a minimizar os hábitos ruins e vai regular o humor. Ou seja, ela sempre pode até ter uma queda de humor, mas logo ela já se recupera e já mantém aquele estado de humor positivo, tá?
Aí nós temos aqui a melatonina, que é muito importante, né? Porque ela vai regular o nosso sono, ela vai trabalhar lá com a glândula pineal à noite, para que o nosso organismo ele possa ter uma boa noite de descanso. Só que nós precisamos ter uma prática diária de tomar sol, para que essa melatonina ela seja excretada com maior intensidade no nosso organismo. E nós não temos este hábito. Então, o hábito de tomar o sol, logo o sol da manhã, o primeiro sol da manhã, e ao final da tarde, quando o sol está também. Tá? Vai fazer o quê? Regular todas as funções do sono. Então, no nosso ciclo circadiano, começar a liberar melatonina. Aí ele vai liberar essa melatonina até por volta da meia-noite, para que a gente possa ter uma boa noite de descanso, ok? Aí nós temos a endorfina, que o contato com a natureza, a prática dos exercícios físicos, sorrir, ter relações sexuais adequadas, respeitosas, vai fazer com que nós liberemos no nosso organismo a endorfina, que vai fazer o quê? Dar um maior estímulo do prazer, do bom humor e da alegria, né? Então, olha só quanta coisa boa o nosso organismo é capaz de nos proporcionar, desde que a gente conheça e faça as práticas corretas, né? E aqui a noradrenalina, fazer massagens e atividades físicas, também ajuda na regulação do sono, das emoções e melhoria do foco, certo? Então, todos esses neurotransmissores, eles vão ser liberados e vão ser transmitidos aqui nesse momento, ó. Aqui é a sapatinha, né, da sinapse que nós vimos naquele slide anterior. Então, nesse momento, vocês podem ver esses pontos dourados, são os neurotransmissores sendo passados, né, de uma sapatinha para a outra, tá? É nesse momento que ocorre, então, essa transmissão. Quando a bainha de mielina está devidamente encapada e não há nenhuma fragmentação para que possa ocorrer esses circuitos químico-elétricos cerebrais de maneira correta, na velocidade adequada também, certo? Agora a gente vai falar um pouquinho de uma parte do nosso cérebro que é muito importante, principalmente para esse momento que nós estamos vivenciando. Então, no início de 2020, nós tínhamos planos, nós tínhamos tudo organizado para que fosse um ano produtivo, e de repente veio toda essa circunstância da pandemia e nos tirou literalmente o chão. E o que acontece com o nosso cérebro quando a gente passa por momentos de tensão, momentos de mudanças? O que acontece lá dentro? Será que o nosso cérebro ele permanece da forma como ele era, ou ele muda? Como que se dá essa plasticidade? Tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho agora disso, a plasticidade cerebral e o poder das mudanças e adaptações, tá? Então, a plasticidade, ela pode ser chamada também de neuroplasticidade ou plasticidade neural. Então, todos esses termos estão corretos. E ela faz o quê? Ela permite que os neurônios se regenerem, tanto anatomicamente quanto funcionalmente, e formam outras conexões sinápticas. Então, quando nós passamos por situações de estresse, situações de mudança, situações que nós temos que nos reinventar, como aconteceu agora, neste ano todo, nós estamos tendo essa funcionalidade do nosso cérebro atuando por nós. O que o cérebro vai fazer? O que a plasticidade vai fazer? Ela vai regenerar, ela vai adaptar e recuperar. Então, nós vamos passar por um procedimento de mudança. Esse procedimento vai, dentro do nosso cérebro, lá no mapeamento cerebral, vai criar outros caminhos neurais, onde vão passar outras informações, que vão nos levar a outros tipos de comportamento. Então, por mais difícil que possa parecer no momento atual que nós estamos vivenciando, se nós olharmos com um olhar científico, com um olhar positivo, nós vamos entender que essas transformações elas são necessárias para a nossa evolução, né? Então, a humanidade, o mundo todo, o planeta, ele chegou num momento em que precisava ocorrer uma aceleração na forma de pensar, na forma de agir e na forma como nós nos entendemos enquanto seres humanos. Então, nós passamos por essa situação esse ano e estamos nos reinventando, regenerando, nos adaptando, recuperando, né? Então, toda essa circunstância nos levou a colocar a plasticidade do nosso cérebro em ação, né? Então, lá dentro estão ocorrendo mudanças e uma vez que o cérebro se modifica, ele não vai mais atuar como anteriormente. Ou seja, né, como dizia Einstein, uma mente, quando ela se expande, ela jamais volta à sua originalidade, ao seu tamanho né, original. E é isso mesmo. Então, quando nós
crescemos interiormente, quando nós mudamos nossa forma de pensar, nossa forma de agir, nós estamos caminhando para a evolução. E isso é muito bom, porque lá na frente nós vamos colher todos os frutos, né, de toda essa transformação que nós estamos atravessando agora na atualidade, ok? Vamos colocar aqui uma imagem para vocês entenderem dessa plasticidade, tá? Então, nós já falamos que essa plasticidade, ela é a capacidade do cérebro se remodelar em função das experiências do sujeito. Também ajuda e permite a aprendizagem ao longo da vida, tá? Então, quando determinadas áreas sofrem lesões que comprometem as suas capacidades, o que vai acontecer? Outros neurônios que se encontram nas zonas vizinhas, eles assumem a função da área danificada para que aquela área se regenere. Isso é plasticidade cerebral, tá? E aqui nós temos dois cérebros, né? 4 cérebros, na verdade, 2 modelos, onde foram feitas experiências com cegos adultos que começaram a aprender Braille, que veio o quê? Provar a neuroadaptabilidade do cérebro. Então, olha o cérebro antes e olha as conexões, os circuitos, né, as ativações aqui no depois. Então, essa é a capacidade do cérebro sempre se reinventar. Ou seja, nós sempre iremos aprender. Não existe nada na vida que a gente não possa aprender. E não existe mais, e nem é cabível mais nesse tempo em que nós estamos vivendo, pessoas que pensam daquela forma antiga, né? Eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim. Não cabe mais para essa nova humanidade que está surgindo. Porque nós somos capazes de nos reinventar, de nos adaptar, de mudar as circunstâncias, de mudar o nosso humor. Nós temos a capacidade de aprender coisas que jamais nós imaginaríamos que iríamos aprender um dia. E isso tudo está sendo comprovado agora, né? E é bom que nós entendamos essa funcionalidade do nosso cérebro para que a gente avance cada vez mais sem sofrimento, né? Porque mudanças e transformações, elas não são para nos causar sofrimento, e sim para nos levar a um maior patamar de evolução, ok? Aí aqui nós temos um pouquinho sobre como o cérebro pensa e onde ocorrem esses pensamentos. Então, considerando que os neurônios são a base para o pensamento, né? Isso é a unidade neural do pensamento, são os nossos neurônios. E o conjunto de neurônios, ou a rede neural, são os responsáveis por influenciar esses comportamentos e por produzir processos cognitivos, como o raciocínio, a abstração, a memória, a atenção, dentre outras funções. Assim, podemos dizer que a integração dos sinais neuronais, ou neurais, os dois termos estão corretos, é que resulta na elaboração da atividade mental, que nada mais é que os nossos pensamentos. São as conexões neurais as responsáveis por essas formações de pensamentos, tá? Então, agora que a gente já entendeu, né, o sistema nervoso central, o periférico, que nós já entendemos um pouquinho dos neurônios, das sinapses, dos neurotransmissores e como acontece essa neurotransmissão dentro do nosso organismo, da bainha de mielina, que passa todos os circuitos químicos elétricos cerebrais, e agora da adaptabilidade do nosso cérebro, a gente vai partir para uma outra parte que vai falar um pouquinho das nossas emoções. E por que falar das nossas emoções? Porque nós precisamos entender o que está acontecendo dentro do nosso organismo, a nível físico, químico e cerebral, para que nós possamos nos adequar a essas situações e também se equilibrar perante as nossas emoções. Então, aqui eu trouxe para vocês o mapa, né, das emoções, que foi um mapa elaborado por neurocientistas da Finlândia, onde 700 voluntários passaram por exames de neuroimagem, para que pudesse, então, ser mapeadas essas emoções dentro do organismo, tá? Então, nós temos aqui esses modelos, e eu vou explicar cada um deles. Os modelos, eles têm cores vermelha, laranja, preta, azul. Então, as cores quentes, que são as cores mais fortes, elas remetem à ativação da emoção no corpo, onde ocorre a ativação. E o preto e o azul remete à desativação dessas emoções, ok? Então, aqui na raiva, nós temos, né, a ativação aqui da parte do timo, que é a glândula que fica bem no centro do peito. Então, muitas pessoas, às vezes, sentem aperto aqui, elas acham que estão com dor no coração. Não é no coração, é essa glândula que fica bem aqui no centro do peito. Então, ela tem a função de, quando nós estamos felizes, ela expande. Quando nós estamos tristes, ela encolhe, ela é como uma borboletinha, tá? Então, por isso que nós temos essa sensação. Ou a gente fala que está explodindo de felicidade, ou a gente fala que está com um aperto no peito, ou dor no coração, tá? Então, a raiva,
nós vemos uma ativação muito intensa nas mãos, no timo, na cabeça e nos ombros também. Desativação dos pés e das pernas. Então, é muito importante a gente entender essas nossas emoções e o que nós podemos fazer quando estamos nesses estados emocionais. Por exemplo, uma pessoa que está num estado de raiva ou cólera intenso, ela não pode ter nenhum tipo de arma perto, nenhuma faca ou qualquer outra coisa que possa, né, denigrir a imagem e a integridade da vida humana de outra pessoa. Então, é muito bom a gente entender o que esses sentimentos e essas emoções causam em nós, para que nós possamos regular e equilibrar. Aí nós temos aqui o segundo medo, que vocês podem ver uma ativação também aqui no timo, né? E as partes dos braços e das pernas desativadas. O nojo, nós percebemos uma ativação no estômago e aqui na garganta também. Então, quando a gente sente nojo de algo, o ímpeto, né, é de vomitar, de pôr para fora. Por isso que a ativação maior é aqui na garganta. A felicidade, como vocês podem ver, ela libera toda uma luz no corpo humano, principalmente na área aqui do coração, no timo, e a cabeça da pessoa que é feliz vive iluminada, né? E dentro das neurociências, por conta da ativação de todos os neurônios, de todas as conexões neurais, nós chamamos de cérebro dourado. São pessoas que vivem em estado de contemplação, felicidade e alegria, tá? Nós temos a tristeza, tem uma desativação das pernas, dos braços. Nós temos também aqui uma ativação na parte do rosto e aqui no peito. Então, pessoas que são muito tristes, elas já vão perdendo o ânimo da vida, elas já vão perdendo as forças dos braços e das pernas, que nós vamos entender aqui na depressão depois. E pouca ativação também aqui nos sentimentos, e a parte da cabeça começa já a entrar em confusão. Aí a surpresa, nós temos também uma desativação das pernas, uma ativação mais intensa no timo e na cabeça. Então, surpresa pode ser boa ou ruim. Pode ser uma surpresa de ganhar um valor inesperado, pode ser uma surpresa da notícia de um acidente. Então, tem as duas vertentes, tá? Em ambas, o organismo ele vai funcionar da mesma forma. Aí aqui nós temos a neutralidade. Vocês podem ver uma pessoa neutra, ela não tem ativação nenhuma em nenhuma parte do corpo. Simplesmente ela não tem sentimentos, não retrata emoções. Então, pessoas neutras são pessoas que não externizam nenhum tipo de sentimento, tá? Então, a neutralidade é um estado muito complicado, né, do ser humano. Então, uma pessoa que não se importa muito com o que o outro sente, com o que está acontecendo ao seu redor. Aí aqui nós temos a ansiedade, que hoje acomete cerca de 90% da população humana, né? Então nós temos muita ativação na parte do timo mesmo, aqui do peito. Então pessoas ansiosas, elas sentem uma queimação e sobe para a garganta e desce para o estômago e fica aquele movimento aqui. Então vocês podem ver também as pernas e os braços pouco ativados. O amor, né, sem comentário. O amor realmente é né, a primazia de todo sentimento. Então, pessoas que são amorosas, pessoas que amam incondicionalmente, elas têm todas as áreas do corpo ativadas e iluminadas, tal qual a felicidade. A depressão também, vocês podem ver aqui, ó, a tristeza e a depressão são muito parecidas. O que diferencia uma da outra é que na tristeza ainda há um pouco de ativação. Já na depressão não existe mais essa ativação. Então, nós temos que observar muitas pessoas tristes. Pessoas que são tristes um dia, 2 ou 3, é até normal. A pessoa, quando passa por um luto, uma perda muito importante, vai ficar algum período aí triste, mas isso não pode se estender pela vida, porque aí já entra no quadro de depressão. Aí precisa da ajuda dos médicos, psicólogos, né, de toda uma equipe para estar ajudando a sair desse estado. Aí nós temos o desprezo, que também desativa todas as partes do corpo, só deixa a cabeça ativada. Então, o desprezo, a gente jamais deve desprezar alguém e nem ser desprezado, porque realmente é muito triste, né? E deixa as pessoas sem nenhum tipo de reação aqui. Aí o orgulho, tem o orgulho bom e o ruim, assim como a surpresa, né? O orgulho bom da gente conseguir passar num concurso público, o orgulho de um filho passar num vestibular, né? Numa escola, numa faculdade aí, né?
esperada, desejada. Então, esse é o orgulho bom. E o orgulho ruim são daquelas pessoas, né, que são tímidas de compreensão, pessoas que são arrogantes, que se acham melhores que as outras, e acabam, então, deixando que o seu ego seja maior do que a sua humildade e tudo mais. Então, esse é o orgulho que não devemos ter, certo? Vergonha, nós temos aqui a parte do rosto, né? Bem ativada, e é assim mesmo, pessoas que têm a pele mais clara sofrem mais, porque a pele, ela denuncia, né? Quando a pessoa está envergonhada, fica toda vermelha e aqui queima. Então, a vergonha, ela ativa essa área do corpo e também um pouco o timo e o estômago, braços e pernas desativados. E aí nós temos a inveja, que é uma emoção, um sentimento muito ruim, tá? E que todo ser humano sente em um determinado momento de sua vida. Não existe pessoa que não passe por isso, tá? Só que o que nós temos que entender? O problema não é nós sentirmos as emoções, mas é o que nós fazemos com essas emoções quando as sentimos. Então, nós temos que entender que nós estamos suscetíveis a todas essas emoções, mas que nós precisamos nos posicionar diante dessas emoções, né? Quando é uma emoção como a felicidade, o amor, o orgulho bom, são coisas positivas. Mas e quando eu estou sentindo muita tristeza? E quando eu já estou sentindo muito desânimo, né? Muita vergonha, muita timidez? Como que eu tenho que reagir perante essa emoção? Né? E é isso que nós temos que entender para que a gente possa se desenvolver de maneira plena, tá certo? E agora a gente vai entrar no assunto que é muito, assim, debatido, e hoje, principalmente, né, com as normas aí da BNCC, a gente está falando muito sobre as competências socioemocionais, as habilidades socioemocionais. Então, para a gente falar de tudo isso, nós temos que entender o que é inteligência emocional. Tá? Então, a inteligência emocional, ela se traduz na possibilidade do ser humano de aprender a lidar com suas próprias emoções e a usufruí-las em benefício próprio. É o que nós estávamos falando. Nós temos que entender, que conhecer, para que a gente possa saber lidar com essas emoções. Lembram-se que o problema não é sentir as emoções, mas o que nós fazemos quando nós sentimos essas emoções. Aprender também a compreender os sentimentos e o comportamento do outro. A importância da inteligência emocional, ela é para a vida, né? Então, é muito importante que a gente aprenda, que a gente entenda, né? Sua essência se dá quando conseguimos conciliar o lado emocional e racional do cérebro, neutralizando as emoções negativas, as quais produzem comportamentos destrutivos, e então potencializar as emoções positivas para gerar os resultados desejados. Então, assim, dessa maneira, a gente vai entender agora o que nós vamos falar, né, sobre os pilares da inteligência emocional, para que a gente possa aplicá-lo diariamente na nossa vida, com os nossos alunos, no dia a dia, para que seja possibilitada essa construção das relações saudáveis, as tomadas de decisões mais conscientes, evitando que o indivíduo venha a se arrepender de seus atos impulsivos, tá? Então, aqui nós temos, né, os 5 pilares da inteligência emocional, que aí já entra de acordo com tudo que nós estamos falando e que nós vamos aprofundar agora sobre as habilidades, né, as competências socioemocionais. Então, aqui nós temos a autoconsciência. O que é ter autoconsciência? Quando nós falamos de auto, quer dizer nosso, auto, meu, né? Aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu vou gerenciar dentro de mim. Então, a autoconsciência nada mais é do que ter uma percepção emocional de tudo que acontece ao nosso redor, mas principalmente do eu, né? O meu lugar no mundo, o que eu estou fazendo nesse mundo, por que eu estou aqui, qual é o meu propósito, como que eu posso contribuir para que esse mundo seja melhor, através de todas as minhas habilidades, de todas as minhas competências, inteligências, como que eu posso estar no mundo, servindo ao mundo, através de uma autoconsciência. Então, é saber quem eu sou, a importância do tamanho que eu sou e o que eu estou fazendo nesse mundo. O autocontrole é regular os impulsos. Então, nós conhecemos as emoções, nós entendemos como elas agem dentro de nós entendemos os neurotransmissores, nós entendemos que existe um procedimento dentro do nosso corpo, né? Que é o cérebro que vai comandando tudo isso, mas nós temos que entender para controlar esses impulsos, né? Imagina se a gente, num ímpeto de raiva, pega e sai batendo, né? Ou machuca alguém. Então, nós não podemos, a gente precisa entender que a raiva, ela vai fazer parte, nós vamos sentir, enquanto seres humanos, somos sentimentos e emoções.
mas nós temos que ter autocontrole para regular esses impulsos, né? A motivação. O que é estar motivado? É eu ter uma meta, eu ter sonhos, objetivos, e ir com intensidade de ação para essas emoções. Então, é eu saber onde eu quero chegar e todos os dias, através de todos esses conhecimentos que as neurociências elas nos proporcionam, né, todos esses benefícios, conseguir, então, se manter motivado. Levantar de manhã, praticar exercícios, fazer com que esses neurotransmissores do bem eles estejam atuando dentro do organismo, para que o organismo se sinta feliz, alegre e vá de encontro com a vida, com todos os sonhos e objetivos a serem alcançados. A empatia, que hoje está sendo muito falada, né, dentro dessas competências socioemocionais, as habilidades socioemocionais, que nada mais é do que entender e compreender o sentimento do outro, saber se colocar no lugar do outro, saber entender o que se passa de verdade dentro de cada ser humano, para que assim possamos viver melhor, cada vez melhor. E as habilidades sociais, que são as habilidades que nos dão a qualidade de relacionamentos, né? Como será que nós nos relacionamos com as pessoas que estão ao nosso redor, com as pessoas que fazem parte do nosso convívio, né, do nosso cotidiano? Então, desenvolver também essas habilidades. Então, as emoções, elas influenciam o desempenho motor através de conexões diretas entre o sistema límbico e os gânglios da base com o córtex cerebral. Então, tudo isso, gente, acontece ali dentro do nosso cérebro, tá? Aqui no sistema límbico, que é o sistema das emoções. Aqui eu vou deixar para vocês uma dica de um livro muito bom, tá? De Daniel Goleman e Peter Senge, que se chama Foco Triplo, que vem falar justamente de tudo isso que essas competências, né, socioemocionais estão nos pedindo, estão nos ensinando agora. Então, vai falar de autoconsciência, empatia e entendimento da nossa relação com o mundo. Então, segundo os autores, com o desenvolvimento dessas habilidades, é possível melhorar o desempenho acadêmico, o desenvolvimento pessoal e também os relacionamentos. Olha que importante, né? Uma dica de leitura para que a gente possa aprofundar nesses quesitos aí. Aí eu vou falar um pouquinho agora, brevemente para vocês, do núcleo accumbens. O núcleo accumbens é uma parte do nosso cérebro que é responsável pela felicidade, tá? Então, o núcleo accumbens, ele faz parte do sistema de recompensa dopaminérgica do nosso cérebro. E ele está associado às respostas tardias e recompensas incertas, tá? Ele está junto com o núcleo pálido ventral, que apresenta um papel muito importante na motivação e integra o sistema de recompensa cerebral, e também da área tegmental ventral, que constitui do sistema de recompensa dopaminérgico associado aos relacionamentos recentes e apresenta também alta atividade após as separações. Então, aqui estão essas três partes que vão formar, tá, o núcleo accumbens, que é essa parte em vermelho. Então, é onde está toda a sensação de felicidade do nosso organismo. Tem pessoas que me dizem assim, ai, Márcia, mas você acha que dá pra gente ser feliz 24 horas por dia? Claro que não, né, gente? Porque a felicidade, ela é um estado, e nós, enquanto seres que mudamos de humor, mudamos, né, de pensamentos, a gente não vai ser feliz 24 horas por dia, mas a gente, conhecendo tudo que funciona e como funciona dentro de nós, todos esses procedimentos, a gente pode sempre estar se mantendo muito próximo a um estado perene de felicidade, tá? Então, conhecendo, desenvolvendo, entendendo. As competências socioemocionais, elas nos dão essa capacidade, porque à medida de que eu compreendo o outro, né, na sua limitação, naquilo que ele pode oferecer, né, praticando a empatia, no momento em que eu me autoconheço, que eu tenho um autocontrole das minhas emoções, de todos os impulsos, eu vou passar a viver de uma forma mais feliz. Então, se nós nos aprofundarmos em tudo isso que está chegando para nós nesse momento, né, durante esse ano, nós vamos ver que nós estamos aprendendo muitas coisas boas, que talvez se nós não estivéssemos passando por tais situações, nós não estaríamos aprendendo, tá? Então, tudo é muito bem-vindo nesse momento, né? Aí nós temos agora aqui a parte do nosso cérebro onde
a empatia acontece. Então, nós vamos falar um pouquinho do córtex insular, tá? Então, a empatia, ela também depende de uma área do hemisfério direito, que é o córtex insular. Se vocês olharem na imagem aqui, ó, vocês vão ver essa parte vermelha, tá? É a parte onde está a empatia, né? Então, que nos dá a sensação do estado de todo o nosso corpo e nos diz como estamos nos sentindo. Então, é aqui que desenvolve a empatia e aqui também que a gente começa a se perceber, tá? Então, tudo dentro do nosso cérebro. E aqui a importância do tamanho que você é. Então, eu vejo, assim, as habilidades socioemocionais, as competências socioemocionais de extrema importância, e cada tópico desse pilar que constitui, né, essas competências, eu vejo que a autoconsciência, ela realmente tem que vir em primeiro lugar, porque entendendo a importância do tamanho que você é, que nós somos, enquanto seres pensantes, inteligentes, enquanto seres constituídos de uma perfeição, né, imensa, e tendo dentro de nós esse aparato físico que é o cérebro, que nos dá essa capacidade incomensurável de realizar, né? Então, nós temos dentro de nós todos os recursos necessários para que a gente possa sempre ascender, ou seja, sempre crescer, sempre ir além de nós mesmos. Então, é entendendo toda a funcionalidade do cérebro, é entendendo tudo que se passa dentro de nós, enquanto emoções e sentimentos, é entendendo essa capacidade, né, dessa plasticidade que o cérebro tem de se adaptar às novas situações, que a gente vai conseguir compreender a importância do tamanho que nós somos, né? Então, aqui nessa imagem a gente vê uma pessoa, né, o cérebro aqui com um quebra-cabeça, e ele olhando aqui a pecinha principal, né, que vai encaixar ali em algum momento. Então, todos nós temos o nosso lugar nesse mundo. Por isso que não é necessário que sintamos inveja, não precisamos ficar desmotivados, achando que a gente tem menos valor que o outro, de forma alguma. Porque nós somos uma peça do grande quebra-cabeça que constitui a existência. E essa peça, ela não vai se encaixar em outro lugar. Ou seja, nós somos únicos, né, indivisíveis. Então, tudo que nós vamos realizar nesta vida só vai caber a nós realizarmos, a ninguém mais vai caber, né, essa tarefa, essa função. Só que para isso a gente precisa entender a importância desse valor que nós temos dentro de nós e o que nós podemos realizar através desse valor, dessa importância do tamanho que nós somos. Então, vamos falar agora, né, um pouquinho de Gardner também. A gente falou ali do Daniel Goleman, da inteligência emocional, né, de tudo, as competências socioemocionais, que vem muito de encontro aí com a BNCC esse ano. E agora a gente vai falar um pouquinho de Gardner, que também tem uma teoria que é muito bem-vinda e muito importante para esse momento que a gente está vivendo, que é a teoria das inteligências múltiplas. Ele sugere que as funções executivas emergem de uma das inteligências propostas por ele, que é a inteligência intrapessoal, né? Nós estamos falando da importância do tamanho que nós somos, e essa inteligência intrapessoal é a de dentro, a minha inteligência, os meus diálogos internos, como eu me vejo, como eu me sinto, né, enquanto parte do todo, né? Então, é muito importante essa inteligência. E elas são importantes na coordenação das outras demais inteligências, regulando o comportamento em direção aos objetivos relevantes do indivíduo, tá? Então, segundo ele, a inteligência intrapessoal desenvolve-se gradualmente ao longo da vida dos indivíduos e tem grande importância para que as pessoas adquiram as estratégias necessárias para viver harmoniosamente em sociedade. Então, Gardner sugere que 3 parâmetros são importantes quando se observa o desenvolvimento das funções executivas numa perspectiva da inteligência intrapessoal: as metas, as habilidades e a vontade. Sugere ainda que nesse desenvolvimento poderíamos identificar 2 estágios, que é o estágio do aprendiz e o estágio do mestre. Então, durante o estágio do aprendiz, o desenvolvimento dessas habilidades predomina em relação aos outros 2 parâmetros, que são as metas e a vontade. No estágio do mestre, o indivíduo desenvolveu sua inteligência intrapessoal, ele já sabe, né, o tamanho da importância que ele é, o que ele veio fazer no mundo, ele já se autoconhece. E isso tudo vai levar a um autoconhecimento muito mais profundo acerca de quem ele é. Sabe integrar suas metas, habilidade e vontade para a construção de uma agenda pessoal que extrapola o programa da sociedade em que se vive. Ou seja, essas pessoas, elas têm iniciativa própria, se propõem a ter objetivos de longo prazo,
dentro de um estilo individual, que vai além daquele só exigido pela família ou pelo trabalho, por exemplo. Então, olha como que é o estágio de mestre, né? E aqui nós temos uma imagem que eu achei assim, espetacular, que ela vem casar com tudo isso que eu estou dizendo. A professora e uma aluna dando explicação de algo, né? E os dois alunos e a professora olhando assim com muita surpresa para tanto conhecimento que a menina está transmitindo. Então, fica um questionamento para nós. Estamos preparando nossos alunos para serem aprendizes ou mestres? Né? Então, nossa função e a nossa missão enquanto educadores, enquanto professores, transmissores do conhecimento, é fazer e despertar nesses nossos alunos algo que seja maior do que aquilo que a gente já é. Né? Então, é muito gratificante quando nós olhamos para alguém que passou pela nossa vida enquanto aluno e se torna uma pessoa ainda melhor do que a gente. E isso é de extrema gratidão, né? Não tem nem como expressar a felicidade que é você ver um aluno que passou por você se tornando algo grandioso, porque a gente fez parte de tudo isso. E aí fica, então, nessa teoria de Gardner aqui, para vocês entenderem as inteligências múltiplas, e fica um questionamento também, será que a gente pode aprender todas as inteligências? Será que nós temos essa capacidade? Sim, nós temos, né? Porque nós nascemos com um potencial genial, inteligível, e nós só precisamos compreender, desenvolver essas habilidades, essas competências socioemocionais, levar todo esse potencial à tona para que a gente possa vir desenvolver as múltiplas inteligências, que são a lógica matemática, né, que está envolvida com os cálculos, a linguística, que envolve todas as partes que a pessoa vai trabalhar com a linguística, né? Aí nós temos a espacial, que é a visão, né? Aquela inteligência visionária que vê lá na frente. A musical, que é de extrema importância, que deveria ser ensinada desde o maternal, né? Como na pedagogia Waldorf, que trabalha a música desde o maternal com as crianças. Por quê? A música, ela ativa as duas lateralidades e trabalha simultaneamente, né? Em uníssono, ou seja, as duas lateralidades estão totalmente ativadas quando a gente pratica, exerce ou ouve música. Então, olha como a música é importante, além de elevar nossa vibração, trazer calma, alegria e felicidade. A relação interpessoal, que é a minha relação com o outro, né? Que também vem de encontro aí com as competências socioemocionais, no quesito de socialização, né? Das relações sociais, como eu convivo com o próximo, como que é essa minha relação com o outro. A intrapessoal, que nós tanto falamos, né? De saber a importância do tamanho que nós somos e daquilo que nós podemos alcançar por intermédio disso. A naturalista, que são as pessoas envolvidas com a natureza, com o cuidado com a natureza, com o meio ambiente, e a sinestésica corporal, que são os artistas, né, os ginastas, as pessoas que trabalham em circo, os atletas. Então, todos nós somos capazes de desenvolver todas essas inteligências, né? Porque a nossa matriz inteligível, ela é uma só, né? Então, a nossa matriz principal é dela que provém todas as inteligências, então nós já temos isso dentro de nós, a gente só precisa desenvolver. E agora, com todo esse olhar voltado para essas competências, nós acreditamos que a educação ela vai dar um salto muito grandioso, né? E vai trazer muitos benefícios para essa geração que está vindo aí sob os nossos cuidados educacionais. Então, antes de encerrar com essa mensagem, eu vou falar um pouquinho dos livros, né? Esses são os 4 livros que eu escrevi aí, que o próximo, A Consciência do Amor, está com lançamento agora para setembro, tá? É um livro que vai falar muito sobre como a gente deve viver esse tempo, né, baseado no amor incondicional pelo ser humano. Vai falar um pouco das leis do universo, de expansão da consciência. Um livro, assim, muito bom, que ajudará muitas pessoas. Então, eu indico ele para vocês. Tá? Aqui foi a antologia poética que eu participei com escritores do Brasil todo, segundo o livro Sentimentos em Palavras, que é um livro somente de poemas, pensamentos e afetos, e o meu primeiro livro, que foi lançado pela editora Chiado de Portugal, Você Nasceu para Vencer e Ser Feliz. E aqui, esse ano, eu recebi, então, né, um grande presente da Academia Independente de Letras com o meu ingresso na academia. Então, hoje eu ocupo a cadeira 119, intitulada Ascensão. É um título imortal, né? E isso foi um grande presente aí que o universo me preparou e eu fiquei muito feliz. Para terminar, né, esse nosso diálogo, para encerrar, eu vou deixar então essa mensagem, né, para que vocês possam refletir. E eu creio firmemente que a gente está caminhando para isso.
tá? Então, chegará um tempo em que cada pessoa será responsável pelo desenvolvimento pleno do outro, sem interesse, sem maldade, somente visando o bem-estar e a felicidade plena de cada um. Quando esse dia chegar, então poderemos dizer que realmente a humanidade conseguiu dar um salto rumo ao seu objetivo progressivo e finalmente declarar que o paraíso se estabeleceu na Terra. Então, eu acredito firmemente que nós estamos caminhando para isso e que a educação ela é a base para uma vida equilibrada e feliz. Não há como evoluir, não há como ser uma pessoa melhor sem educação. Né? Então, que fica assim uma mensagem de muito ânimo para os professores. Eu sei que não é fácil esse momento de tanta reinvenção, de tanta adaptação, adequação, mas vocês são fortes, né? Vocês viram quanto que vocês evoluíram, quanto vocês vão evoluir e principalmente os frutos que vocês colherão lá no futuro, vendo seus alunos se tornando pessoas de bem. Então, sejam firmes, continuem nessa maravilhosa missão que é ensinar, que é transmitir conhecimentos e busquem sempre conhecer, busquem aprender, né? O professor, ele nunca mais vai deixar de aprender. Quando a gente decide ser um professor, quando nós nos decidimos pela educação, nós estamos nos decidindo a ser eternos aprendizes, eternos pesquisadores. Então, que vocês possam ser felizes nesse caminho que vocês escolheram, tá? Eu deixo aqui também o meu agradecimento a todas as pessoas, ao núcleo pedagógico da Diretoria de Ensino de Capivari. Muita gratidão pelo convite e eu espero ter contribuído de uma maneira positiva para com todos vocês. Tá? Muita gratidão.